O Trilhas da Democracia de hoje recebe o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o atual professor do programa de pós-graduação em Direito, no Núcleo de Direitos Humanos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, José Maria Gomes, cientista político argentino, que faz parte dessa tríade de entrevistas do Trilhas da Democracia, comemorativas da sua 250ª edição. E em questão, uma análise de conjuntura do eixo Brasil-Argentina, as razões pelas quais Javier Milei foi eleito presidente da Argentina, as expectativas de curto prazo em relação ao seu governo, e também uma análise do primeiro ano de governo do presidente Lula. Professor José Maria, é um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Es un placer para mí también estar participando de tu programa, que yo acompaño con frecuencia. Y bueno, el tema que me convoca es extremadamente importante, porque dice respeto nada menos que dos experiencias muy marcantes en la actual coyuntura dos países, y que tienen certamente proyección para la región como un todo. O caso, evidentemente, de un gobierno de Lula, seu terceiro mandato, en un contexto extremadamente complicado, como foi, após 4 anos de destruição sistemática, de crise do Estado deliberado, das políticas públicas, de crise de administração, enfim, de tudo o que significou a experiência do governo Bolsonaro, e certamente a gravidade das crises de todo tipo, e inclusivemente das crises apontando a própria vigência de um regime democrático, como foi desde o primeiro momento constantemente minando, erodindo, nos discursos, nos gestos e nas decisões, e com uma alta capacidade de mobilização, levando incluso diante da surpresa da derrota para ele, surpresa, a uma, digamos, embestida final que felizmente fracassou, mas que deixou essas marcas extremamente duráveis do que foi essa tentativa de golpe fracassada com a invasão da Praça dos Três Poderes e dessa absoluta destruição, que é uma boa metáfora, a palavra destruição, da experiência bolsonarista. Mas Bolsonaro e o bolsonarismo estão aí, o qual significa muito dos cenários extremamente difíceis, politicamente complicados e econômicos e socialmente também, que enfrenta o governo Lula a partir de sua posse, o 1º de janeiro deste ano. Então, por outro lado, encarar na conjuntura esse triunfo eleitoral de Javier Milei, este autodefinido anarcocapitalista o libertario, con un programa ultraliberal y que coloca en juego prácticamente no apenas a mudanza radical na agenda política, no debate político, sino que implica, como implicó Bolsonaro en 2018, a implosão do sistema de partido e, inclusive, muitas questões que depois vamos ir conversando a propósito do que significa, como e por que chegamos a isso, e, ao mesmo tempo, o que se vislumbra, embora o processo só vá começar para valer a partir da segunda-feira, o day after, da posse, que é este domingo, justamente 10 de dezembro, que pauta, marca e comemora os 40 anos de volta da democracia na Argentina, com tamanha turbulência e ameaças da própria vigência, pelo menos das
instituições e certamente das práticas, pelas consequências que a gente vislumbra do já anunciado. É claro que o processo que vem pela frente não se pode prever, até porque uma marca, como foi a marca com Bolsonaro, naquele fatídico 2018, é uma sensação de vertigem, não é? Que a gente fica como perplexos e, ao mesmo tempo, como inquietos, por boas razões, diante do que se anuncia, sem ainda saber por onde finalmente as coisas vão andar. Mas certamente não são promessas de bons ventos, nem de boas portos seguros, é tudo o contrário. Então, eu acho que é uma boa comparação, porque boa comparação estou dizendo como exercício, já que o primeiro ano de Lula se revela com toda a magnitude digamos, o alcance das destruições e transformações que aconteceram no mandato de 4 anos de Bolsonaro. Então, é um bom exercício para pensar, sem ainda saber bem como vai ser o curso da história, como vai ser isto que está ainda nem começando, mas que já anuncia toda uma série de tremendas preocupações, porque a diferença também foi assim um pouco com Bolsonaro. Ele anunciou muito do que ia fazer, não é? Aqui Milei anunciou tudo o que ele pretende fazer. Mas nos últimos 20 dias, depois do segundo turno, que ele vence, e vence por um espaço, digamos, de votantes enorme, praticamente nesses exercícios comparativos superficiais, é a mesma vantagem que teve em 2018 Bolsonaro de Haddad, 55-44. Assim triunfa Milei, 55-44 no segundo turno, quando no primeiro turno seu teto, que parecia ser, em termos particulares de seu partido, a Liberdade Avança, foi de 30%. E Massa, que era o candidato de União pela Pátria, peronista, dessa articulação feita, e que ministro atual de Economia se apresentou e levou inesperados 36, 37%. Mas no balotaje, ou seja, o segundo turno, se deu esse triunfo por uma distância bem maior do que muitos analistas e observadores, em princípio, estimavam. Então, são dois exercícios que me parecem interessantes, porque é como a volta ao futuro, não é? Em relação ao que pode acontecer depois dos 4 anos, se Milei chegar aos 4 anos, para ver tudo o que é a tarefa, os dilemas e os legados maléficos, digamos, de estruturas e políticas como a que se anuncia. Então, é um bom exercício de ver este pós-bolsonarismo, pós-governo Bolsonaro, e um ano de enormes dificuldades do governo Lula, assim como este enigma, mas com todas as inquietações que gera o anunciado pelo novo presidente eleito Milei. Zé Maria, você já inicia colocando em prática uma comparação, né, um método comparativo entre essas duas experiências. Eu queria te propor, ainda nessa trilha de uma análise que coloque em prática um diálogo entre essas duas realidades tão próximas, né? Eu queria que você refletisse um pouco sobre as razões que levaram Milei à vitória. O que não foi dito ainda, né, sobre as razões dessa vitória? Para além da crise econômica crônica na Argentina, uma crise do peronismo, uma crise do kirchnerismo, o que explica a ascensão de Milei como alguém supostamente fora
do sistema político, né, de maneira tão meteórica no cenário político argentino? E que analogia pode ser feita ainda nessa trilha com também essa ascensão, entre aspas, meteórica de Jair Bolsonaro, fazendo aparecer, fazendo crer que era alguém de fora também do sistema político? Sí, yo acho que primeiro elemento que me parece fundamental para salientar son los fracasos das forças partidárias que durante ciclos de 20 anos atrás, a gente tem que remontar, obviamente, em processos históricos muito mais atrás ainda, porque essas ideias, tanto as de Bolsonaro quanto as de Milei, tiveram sempre um terreno muito fértil para ir crescendo, desde a ditadura militar, passando, no caso de Milei, pelo peronismo de Menem, nos anos 90, também com uma agenda na década da maior hegemonia neoliberal, digamos, inicial, e depois com, digamos, o Macri de 2015 a 2019. Evidentemente que también tiene que estar inserido o que fueron las catástrofes como finalización con la redemocratización de crisis económica del gobierno Alfonsín de 1983 a 1989. Después, digamos, o propio Menem finaliza su mandato de 1990 a 1998, surge una alianza entre radicales, el partido, otra fuerza histórica importante de la política argentina, en alianza con una parte del peronismo, y ahí toda la política neoliberal levantada y llevada frente durante 10 años casi de menemismo, implicó en la crisis económico y social más grave de Argentina de 2001-2002. Ahí se abre, digamos, los mandatos de Néstor Kirchner, que comienza como una tercera opción, inclusive disputando con Menem una volta, pretensión de volta a política y al poder, y gana, y ahí da una virada, coincidiendo por otro lado con toda una coyuntura política, económica y política mundial, favoreciendo sobre todo no plano de las commodities, principales recursos de divisas de países latinoamericanos y ciertamente de Argentina como de Brasil, y ahí entra en aquel ciclo que se llamaba Rosa, ¿no es? Demarcando gobiernos de centro-izquierda o de izquierda, y que van a prolongarse hasta los años, a mediados de la década de 2010. ¿No? Y ese final do kirchnerismo, ya con Cristina Kirchner, a muerte de Néstor Kirchner, desde 2008 a 2014, también termina con una situación de crisis y de profunda polarización política, além das dificultades económicas. Entonces, los 5 años, los 4 años de Macri, que gana la elección, frente al candidato peronista que era Scioli, actual embajador de Argentina no Brasil durante esos años, y nota a ser asinalada, ratificado por Milei para que continúe, justamente para evitar esa conmoción inicial en la campaña, donde, além de insultar, como es su hábito, y descualificar, acusar de comunista y de corrupto a Lula, después trata de colocar en alguna medida algún tipo de reparación, de modo a tomar conciencia de la importancia de los lazos económicos, financieros, industriales y otros que tienen Brasil para Argentina y Argentina para Brasil. Vamos a voltar después, imagino, porque es un punto neurálgico también, porque eso se proyecta también sobre la propia política internacional de Milei
e especificamente sua política para a América Latina. Então, eu acho que o fracasso, porque foi um fracasso estrepitoso, a volta do peronismo em uma coalição interna de distintos grupos e que leva à presidência de Alberto Fernández, com apoio na vice-presidência da própria Cristina Kirchner. Mas, bom, todas as circunstâncias que se abatem nos primeiros anos, até porque fundamentalmente a crise econômica vai se aprofundando e a gestão do próprio Macri é uma gestão que implicou também um desastre econômico, com um endividamento monstruoso, impossível de pagar. Para ter uma ideia, esse endividamento que até com finalidades eleitorais, que depois resultaram vãs, porque perdeu a eleição, a reeleição, contrata com o FMI um endividamento maior da história do FMI e que é virtualmente impagável. E isso condiciona totalmente o governo que o vai suceder de Alberto Fernández, com crise de desemprego, aumento da pobreza, inflação em alta, todo um cenário que mostrava um legado extremamente adverso para quem ia assumir. Nem se fala que era um contexto mundial complicado, onde a pandemia vai vir em 2020, depois uma seca profunda, digamos, que anulou muito das divisas a partir da exportação das commodities, e, finalmente, a impossibilidade quase de acompanhar o serviço da dívida contraída com o próprio Fundo Monetário. E essa escassez escassez de divisas está como um gargalo que é estrutural a economia argentina. Das crises recorrentes que desde meados do 75 o país vai aprofundando, deslocando com pequenos avanços e muitos recuos. Então, isto faz um cenário político muito favorável em uma crise econômica brutal que se dá neste final do governo de Alberto Fernández, com uma inflação de quase anual, interanual, de 143%, mas nos últimos 3 meses, em plena campanha, de um acúmulo de quase 40%. Em 3 meses, 40%, o que projetava uma inflação de 240, 250, com uma queda livre do salário real, em quanto à capacidade adquisitiva do salário, um aumento ainda maior da pobreza. Portanto, há uma espécie de desencanto enorme se a gente pensa que as duas forças que governaram nos últimos 24 anos, 23 anos, elas fracassaram. E isto permite, entre outras causas, porque também não esqueçamos que o contexto global apresenta também, digamos, toda uma tendência clara entre as numerosas crises simultâneas que se vive na política mundial hoje, não apenas, digamos, a crise climática, a crise pandêmica durante 2 anos muito forte e que pode em qualquer momento ressurgir com mutações do mesmo ou outra pandemia, a crise geopolítica e estratégica com tudo o que vai comover ultimamente a crise, digamos, da guerra Ucrânia-Rússia e certamente da disputa hegemônica entre Estados Unidos e China, uma fortíssima pressão. Nem se fala o que veio recentemente na Palestina com esta guerra desencadeada entre o Hamas em seu ataque e a represália brutal do Estado de Israel. Então, há uma quantidade de elementos de crises globais, incertezas na própria economia mundial, com sinais de recessão, e, ao mesmo tempo, uma crise profunda da democracia liberal praticamente em todas partes do mundo. Zé Maria. De ruptura, apenas para fechar, de ruptura, fundamentalmente, do vínculo subjetivo entre governantes e governados.
entre políticos e partidos políticos e cidadãos em geral. Um divórcio, que cada vez mais vai mostrando como expressão de tudo isto, certamente toda uma série de rebeliões que acontecem e movimentos e partidos até que emergem contra esta desdemocratização crescente dessa democracia liberal, mas também o fenômeno mais perigoso e mais ameaçador, que é a ascensão, inclusive até acceder a funções de governo via eleitoral, de uma extrema-direita radical, que se espalha com características diferentes em distintas partes do mundo. E não podia deixar de acontecer também e atingir a América Latina. Então, estou querendo dizer de que a gente não pode medir apenas o nacional, sino a inscribe no regional, con sus dinámicas propias, mas inscrito en un contexto global que va mostrando tremendas condiciones, muchas de las adversas, mas que son contagiantes de los constrangimentos que isso implica. Né? Maria, a crise da democracia liberal, a gente poderia dar, seguindo a trilha aberta por você, a gente poderia citar vários exemplos europeus, Portugal, Espanha, que estão fora do governo, a extrema-direita fora do governo, mas a Itália, a experiência italiana, aquilo que acontece já há alguns anos, algumas décadas na França, nos Estados Unidos, né? Ficando no eixo Brasil-Argentina, a saída da extrema-direita, pelas razões que você explica, são as mesmas razões pelas quais o PSDB, na realidade brasileira, deixa de ser uma alternativa de uma direita moderada, e no caso da Argentina, a candidatura Buric também. Quer dizer, a gente está, pelo menos no curto prazo, né, e tendo em vista essa experiência recente, a gente está numa direção de crescimento das forças de extrema-direita e, por outro lado, a necessidade de uma reorganização das forças de centro-esquerda, de esquerda, centro-esquerda, para conter esse avanço da extrema-direita, isso em nome da democracia política? Sem dúvida que um ponto comum, fundamentalmente entre a Argentina e o Brasil, mas isso também deve ter impactos em outras partes, se a extrema-direita consigue chegar eleitoralmente ao poder, como foi nos dois países, não é que sua entrada é a expressão da implosão do sistema de partidos que vigora praticamente desde a redemocratização. E isto, no caso brasileiro, fica absolutamente óbvio, porque esta espécie digamos, de disputa permanente entre o que era o PSDB, essa direita digamos, essa direita que se assume enquanto tal, mas ao mesmo tempo respeita as regras do jogo político, e o PT, que é a força ascendente que finalmente consigue estar durante 4 mandatos, bom, 3 mandatos e meio, digamos, não é? Porque o golpe corta esto. Mas de todos modos, esto va a abrir un espacio y un vacío que certamente, até pelos fracasos últimos que se dan, los últimos gobiernos, y ahí entre los fracasos es también las estrategias de ruptura también que ya comienzan a vislumbrarse, os jogos, no caso brasileiro, es muy claro lo que anuncia en parte lo que va a vir, quando nas eleições de 2014 o Aécio não aceita o resultado. E isto é um antecedente brutal, porque depois é aquela bandeira distorsiva que se usou até as últimas consequências por Bolsonaro, não é? Sobre a dúvida sobre as urnas fraudulentas, não é? Por sinal, Milei também levantou um pouco isso e depois foi, digamos, totalmente, digamos, anulado pela forte reação
da justiça eleitoral. Mas é algo que está muito na agenda da extrema-direita de distintos países. Quando perde uma eleição, levantar, ou com ameaça de perder a eleição, colocar em dúvida o resultado das urnas. Não? Então, acho que isso também não é muito original, mas teve uma importância decisiva no caso brasileiro. Mas o PT é um PT que passou no deserto e realmente se manteve com todo um impacto brutal que o antipetismo exacerbado y alimentado pela Lava Jato, alimentado por toda, pela mídia en grande parte, y por todo que de un modo u otro esteve lá por trás, para que a un Bolsonaro apareciese un ano antes como considerado para no levar a serio, y que de repente, vertiginosamente, con a ayuda evidente y decisiva do poder militar, mas también con esta espécie de homologação que o Supremo fez da prisão que decreta Moura e ao modo de anular a Lula, ainda candidato favorável, em prisão, para que Bolsonaro possa, em uma linha ascendente como vinha, poder ganhar frente a Haddad em praticamente 15 dias, 20 dias de campanha própria. Então, a vertigem, no caso do caso brasileiro, está por trás da ascensão que surpreende e que deixa perplexo praticamente não apenas a esquerda ou a centro-esquerda, sino ao próprio país como um todo. Então, eu acho que isso tem um efeito demolidor para o sistema de partido, e certamente de um efeito maior sobre o espectro das direitas tradicionais, porque obriga, con su agenda, con su forma de lideranza totalmente diferente y con su perfil claramente antidemocrático de no respetar as regras do jogo, estou falando das escritas e das não escritas, e que praticamente leva a um corrimento, a um deslocamento hacia seu polo mais extremado. Não é? Então, não fique indemne o sistema de partido e aparece uma tremenda e aberta ameaça à manutenção do próprio regime liberal democrático enquanto tal. Até porque é explícito. No caso de Bolsonaro, eu acho que é talvez um caso muito mais explícito que no caso de Milei, mas não quer dizer de que Milei seja um candidato que aceita as regras do jogo, porque o que vai trazer, todo indica, es una especie de enfraquecimiento de cualquier dinámica democratizadora, tanto da sociedade civil quanto do próprio sistema político e do Estado. Até porque o que considera como esencial es que a justiça social é um roubo e que, portanto, as bases sociais ou uma dinâmica de democratização social da própria democracia ou regime democrático liberal está excluída como um tanto. O mais paradoxal é que muitos de seus votantes jovens certamente são das classes populares. E aí se abre, como se abriu com Bolsonaro, uma extrema-direita popular, com bases sociais fortes. E isto significa também o fracasso, porque fracassan, embora perduren, como vai perdurar o peronismo em sua fragmentação, e depois podemos voltar sobre isto, digamos, no caso da Argentina, mas gera um efeito desagregador e fragmentador brutal. Então, eu acho que os dois casos, a ascensão vertiginosa de Bolsonaro quanto de Milei, é por um fracasso das direitas. No caso de Temer, como começa com o próprio golpe, né? Está bem fraguado para que institucionalmente le dé cobertura, con Temer, un ultraliberalismo que de otro modo no podría ser llevado a frente, con todo que tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? En la economía y en las políticas monetarias, en las políticas económicas del país. Entonces, yo creo que todo esto
dá contorno claro do impacto demoledor que tem esta ascensão ao governo e a parte do Estado, e evidentemente com uma enorme capacidade mobilizadora nas ruas. Nas ruas. As ruas ganharam também essa extrema-direita. Não é? Aqui temos todo para discutir em torno do que foi no Brasil, as chamadas jornadas de junho, que era um terreno em disputa, e eu acho que aí que os partidos de esquerda não entenderam muito bem. Todo isso é muito polêmico, porque a extrema-direita também já estava aí aparecendo, mas estava em disputa. E eu acho que a paralisia do sistema político, do governo Dilma, já estava já com o início da crise econômica, ou, digamos, já o afastamento dos grupos maiores da economia. E não esqueçamos que em 2014 começa a Lava Jato, com todo o seu lawfare bem municiado, não é? E em 2015 já se vislumbra, digamos, no horizonte o impeachment, não é? O clima ideológico enrarecido e a extrema-direita crescendo, não é? Então, não foi diferente, talvez muito mais vertiginoso, o caso de Milei. Ele também foi produto, em grande medida, de sua enorme exposição em programas de televisão. Mídias que agora, programas, La Nación, TN o Clarín, digamos, América, son tres grandes, digamos, emisoras de televisión que ofrecieron un palco permanente para que, inclusive con sus dislates, con su forma torpe, brutal, que a veces de insulto, como no tomar a serio alguien que, por otro lado, ya comenzaba a presentar en sus críticas, en programas inclusive de entretenimiento, ya sus críticas severas a economía en su posta estandarte de neoliberalismo a ultranza. ¿no? Entonces, en dos años, prácticamente en 2 años, él aparece entrando como un verdadero outsider no sistema político partidário. E logo... Zé Maria, eu me lembro de uma entrevista do filósofo da USP, Paulo Arantes, no momento em que se falava muito da derrota da política, né? Isso nos idos de 2013, 2014 e até o golpe contra Dilma, se falava muito isso nos ambientes acadêmicos ou políticos da esquerda, se falava muito da morte da política, e Paulo Arantes afirmou que a política não tinha morrido, e quem fazia política, e quem fazia políticas nas ruas, quem dominava a política, eram exatamente as forças de extrema-direita. Né? Exatamente. Ganharam nas ruas. E, recentemente, após a vitória de Milei, eu tenho escutado muito o burburinho, né, de que, colocando em questão a sociedade argentina não ser realmente uma sociedade politizada, uma das sociedades mais politizadas das Américas e até do mundo, em virtude da vitória do Milei. Não se estaria cometendo o mesmo equívoco, né, ao se fazer essa análise, ou seja, a extrema-direita faz política e acaba de vencer, né, fazendo política. E fazendo política... Sí, mas aí tudo depende do entendimento que tengamos de política. Se por política se supõe dinâmicas de transformação, aí eles propõem essa extrema-direita. E olha que transformação! Com um ultraliberalismo, onde inclusive no caso de Milei, que agora, nas últimas 2 semanas, já não fala mais, de dolarização completa, fracassos que houve na Argentina com essa dolarização ao final dos 90, 2001, 2002. Também acabar com o Banco Central e colocar, sobretudo, esta espécie de carácter infamante
dos políticos profesionales, a casta. Y con esa estigma de casta, descualificar totalmente a actividad política como es entendida prevalecentemente. Entonces, él entra en la política y con un discurso antipolítico. Mas es otro modo de hacer política. Si por política se entiende, fundamentalmente aceptando las reglas democráticas, de organizar un partido y disputar electoralmente la legitimidad para acceder a las más altas posiciones de gobierno y de Estado. ¿No es? Entonces, mas o discurso antipolítica está en la base, como estaba aquí con Bolsonaro. Bolsonaro es más grotesco porque ya tiene casi 30 años de un político de bajo clero, digamos, de escura trayectoria, ¿no? Mas o que importa es que o discurso antipolítico, y ahí, digamos, toda a exploración permanente da questão das corrupções e da corrupção de políticos, funcionarios y empresarios, es, digamos, a punta de lanza de todo esto, porque evoca cuestiones también morales y tiene un apelo en la sociedad muy rápido, en principio cuando escándalos se suceden, ¿no? Entonces, yo acho que es a antipolítica, entrando en la política, más como una estrategia de poder para transformar profundamente, no apenas el propio régimen, que dicen en principio respetar, y por él llegan al gobierno y al poder, mas tem otro proyecto de sociedad y un otro proyecto de relación entre Estados y sociedad. ¿No? Um cenário muito parecido com o que aconteceu na Itália após Operação Mãos Limpas, né? A crise do sistema político partidário do pós-Segunda Guerra Mundial, a ascensão meteórica de uma liderança empresarial, com um discurso da antipolítica contra os políticos tradicionais, cria uma nova uma força política e alcança a hegemonia, né, que durou durante 2 décadas no cenário político italiano. Né? Quer dizer, não é uma novidade na história recente. Claro, mas olha, aí também tem um impulso muito grande, o fim da Guerra Fria, o desaparecimento da União Soviética, a queda da União Soviética, e aquela bicultura e esse bipartidarismo que marcou depois da Segunda Guerra entre Partido Comunista e Democracia Cristã, explode. Tanto que o Partido Comunista desaparece virtualmente, va mudando de sigla y de símbolos até, ¿no? Y la Democracia Cristã se va reconfigurando en otra serie de partidos. Entonces, claro que son fenómenos de enorme transformación del sistema partidario y que afecta, sin duda, a propia vida política de esas. Mas no caso, eu acho, do Brasil e da Argentina, foi extremamente rápido, veloz esta transformação. Claro que o que aparece más na superfície está sustentado por procesos más profundos, de todo tipo, profundas transformações da sociedade mesma. No se entiende somente políticamente, se tiene que entender socialmente, cultural e ideológicamente, y con aquello que es fundamental na extrema direita, que es justamente las sensibilidades y o afecto. No, entran con palabras de orden y entran, digamos, con una agenda política que saben movilizar muy bien, sobre todo porque también son los primeros que alcanzan a tener un dominio muy grande de las redes, que muda completamente a comunicación política, radicalmente. Y olha que tanto Bolsonaro cuanto Milei saben y exploraron enormemente bien, como en todas partes. Pensemos en Trump, pensemos también en otras experiencias europeas, mas fundamentalmente estas dudas, la brasileira con Bolsonaro y estas con Milei, fue, digamos, un elemento esencial para poder atingir a esa masa, sobre todo en el caso de Milei, masa de jóvenes, y de jóvenes de las clases populares, inclusive prácticamente pensando de que 30 y poco por ciento a gente vai
vai depois ver com análises muito mais precisos, que foi um elemento fundamental no apoio a Milei, os jovens, inclusive pobres, o qual implica una formación, una fuerza y un movimiento de extrema derecha que consigue ter raíces populares. Entró en las cámaras populares. Y entró porque también ahí hay una subjetividad que está transformándose justamente, pero y ahí sí, ahí es indisociable la ascensión de extrema derecha, a crisis de la democracia liberal y los desdobramientos que tienen en distintos planos, los más profundos hasta los más evidentes, de ese capitalismo globalizado neoliberal que gera subjetividades poderosas diante da transformação brutal do sistema produtivo, do assalto do capital, da descomposição das expressões políticos ou sindicais ou partidárias, classicamente ou historicamente da classe operária, a fragmentação da classe operária, o precariado como uma expressão de informalidade sem direito, e aí prende muito a ideologia do empreendedor, de civismo, de toda una serie, me parece, de componentes do neoliberalismo en esta fase de los últimos 30, 20 y poco, 40 años, y que alcanza, en los casos de los capitalismos periféricos como nosotros, una gravedad brutal. Las desigualdades, las exclusiones, las discriminaciones, y justamente un panorama donde de repente la gente percibe como esto que en principio parecía como desde el punto de vista de izquierda o hasta del centro izquierda, que era impensable porque estaba blindado por todo un histórico desde la democratización hasta pocos años atrás. Pensemos que así como fue considerado como no era seria amenaza o inicio de Bolsonaro, hasta un año antes, ¿no es? Estoy hablando con clareza porque lembro de mis dúvidas hasta un año antes de no considerar muy a serio, mas como de repente vertiginoso, o mismo acontece con o Milei. Então, mas ele consigue atingir a uma população que sofre transformações estruturais, tanto do ponto de vista do trabalho, o de no trabalho, pelo desemprego, pela crise econômica, mas também pelas transformações da subjetividade. E o fracasso que está por trás das forças que prevaleceram nos últimos 20 anos, que terminam em fracassos políticos enquanto tal. Não estou entrando no mérito dos fatores distintos de fracasso, mas abre um espaço, um vazio, que eles preenchem com um discurso antipolítica, com um discurso antidemocrático, mas fazendo-se valer das regras democráticas para poder acceder ao poder. Então, eu acho que há um acúmulo de convergências sobre as quais trabalham várias questões. Por um lado, no caso de Milei, como no caso de Bolsonaro. Bolsonaro vem do baixo clero, mas vem dos porões da ditadura. Então, há uma expressão militar que cristaliza toda uma série ideológica que está lá atrás y que está cultivada, porque de un modo u otro, institucionalmente, eso fue conservada a memoria militar. Fue conservada. Tanto que las homenajes, los cuartéis, ¿cuántos años duró? ¿No es? Pasando, sucediéndose a gerações, porém, se mantiene el mismo relato. O mito de origen da revolución, golpe de 64, y después de esta especie de mito benéfico de un régimen dictatorial, cívico-militar, que al mismo tiempo levantaba cuestiones de moralidades, contra la corrupción, desenvolvimiento económico y sobre todo anticomunista, ¿no? Todo eso, fusionamientos que se hacen y se reciclan. Entonces, la extrema derecha tiene una historia y pudiendo remontar inclusive más atrás. O Partido Integralista, lá atrás, o fascismo brasileiro. Então, há muitos. O que se torna síntese é o contexto e o processo vertiginoso que envolve conjunturas políticas em que fracassam
os partidos tradicionais da direita e de esquerda ou centro-esquerda e abre, nesse contexto global e regional, a estas políticas ultraliberais que são totalmente antidemocráticas, mas antidemocráticas no registro de uma democracia liberal. Não se fala de uma democracia radical, alternativa, não. Estamos falando de uma democracia liberal, de um regime democrático. Então, eu acho que está a fusão de distintas camadas de história, não? En termos ideológicos, y cómo ellos consiguen una capacidad de formar esta especie de extrema derecha con base popular, con base social, digamos. Mas es importante, y gente joven, pensando en Milei, la mayoría son aquellos que nacieron, tienen una incidencia muy grande en el cuerpo electoral. Después de 2007, no conocieron dictadura, no conocieron el menemismo, o sea, el liberalismo o neoliberalismo da propia dictadura, o neoliberalismo de Menem, que fue así, mas con los cuales o Milei evoca como una especie de revival, ¿no? Y las nomeações últimas van mostrando algo, y el macrismo. Entonces, yo creo que es importante ver cómo consiguen llegar a un electorado que está exhaurido, las clases populares, y que tenía esperanza cuando ganó Alberto Fernández de que sus promesas serían mínimamente contempladas. Y lo que acontece es exactamente lo contrario. Y ahí, por graves errores, inclusive en la gestión de Massa, un modo como lidió con la economía, cómo se sometió ya exhaurido en las fuerzas políticas en cuanto tal, con las extorsiones feitas por los grandes grupos empresariales, en términos de evasión de divisas para pagar endividamientos privados, en fin, a propia impotencia de poder frear esa especie de inflación que minaba los salarios y desvalorizaba constantemente el peso. En fin, todo esto a graves errores. Por otro lado, las fuerzas tradicionales que implicaban contemplar más a cuestión social con programas, inclusive no apenas también de nuevos derechos, las reivindicaciones identitarias, mas también para lidar fundamentalmente con el problema más feroz de la pobreza y de la extrema desigualdad que atraviesan las sociedades generalmente latinoamericanas en cuanto a tal. Entonces, creo que son muchos elementos que van corriendo por bajo, las estructuras que se van mudando, con transformaciones en la propia sociedad y en la propia subjetividad. Entonces, pensando en aquella famosa dupla de condiciones objetivas y subjetivas, con las cuales la gente muchas veces va analizando los pros y los contras, los avances y retrocesos, las relaciones de fuerza. Bueno, aquí los neoliberales y aquellos teóricos neoliberales que son a cabeza de Milei, está lá. Aprendamos, como decía Hayek, da utopía dos socialistas, porque con ellos consiguieron tornar o imposible en necesario. É isso que fazem. Eu acho que há um trabalho feito por baixo desses grupos que implicaram entrar em uma espécie de leitura de Gramsci pelo avesso, de batalhas culturais. Isto faz parte da agenda global das extremas direitas. Se vocês veem, claro, com as particularidades e histórias de cada sociedade, mas essa agenda é a mesma, porque é fortemente movilizadora. São projetos reacionários que entran en esta batalla cultural y consiguen inclusive ver sus enemigos que van colocando. A la izquierda, a los sindicalistas, los movimientos sociales, trabajadores, camponeses, indígenas u otros, movimientos negros, y justamente levantando las amenazas que significan para valores tradicionales, la familia cristiana, heterosexual, todo aquello que de repente se siente fortemente ameaçado. E se fala do papel da religião. Maria, faltam 10 minutos para a gente terminar a pergunta, e eu gostaria de
Você, durante muito tempo, foi professor do IRI, do Instituto de Relações Internacionais, da PUC, e eu não gostaria que essa entrevista passasse tanto sobre uma questão. Existe uma crise de legitimidade dos organismos internacionais, né, de tempos que remonta ao final do século XX, início do século XXI, e mais recentemente, em função da guerra da Ucrânia, do conflito entre Israel e Palestina, né, o massacre que vem sendo feito aos palestinos por Israel, isso ficou muito evidente, né? Mas, ao mesmo tempo, o presidente Lula tem enfatizado a agenda internacional, né? E de uma maneira muito, muito agressiva, né? Eu queria que você dissesse quais as possibilidades do presidente Lula conseguir, de alguma maneira, mobilizar as lideranças internacionais, os próprios organismos internacionais, sobre a questão ambiental e até mesmo sobre a questão da necessidade imperiosa das saídas negociadas dos conflitos, a fim de que não sejam feitos genocídios. Olha, é uma situação, sem dúvida, importantíssima. A recuperação e a projeção do Brasil no campo das relações internacionais, que foi tão enfraquecida, tão, digamos, ausente e brutalmente ideologizada do Brasil durante o governo Bolsonaro. Aquilo que dizia o ideólogo que foi ministro das Relações Exteriores, de convertir a Brasil em um pária internacional, efetivamente isso aconteceu. E isso foi uma das grandes reconquistas involucradas no triunfo, aquele triunfo tão importante de Lula, e não esqueçamos nunca que foi por um triz, não é? E que isso foi uma das grandes bandeiras que rapidamente ele soube, continua mostrando uma grande habilidade para activar uma série de questões de reformas da estrutura da política mundial enquanto tal, Conselho de Segurança e tantas outras questões da própria ONU em particular, y entrar con propuestas de multilateralismo, mas también y al mismo tiempo en cómo establecer pautas de paz o de agenda y negociación en los grandes conflictos que están ahí pautando a coyuntura mundial, ¿no? Ucrania y Rusia, y por otro lado de Israel y Palestina, con esta fase tan brutal y esperada, por otro lado, lo que você muy bien cualifica de masacre feita a un povo, ¿no? En última instancia, con una brutal potencia de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, por otro lado, ¿no? Y también, al mismo tiempo, mantener o propio Lula tanto un papel de reactivación de esa agenda internacional, activando su presencia en los BRICS, sin duda ninguna, y ahí entrando en una equidistancia siempre movida a tensiones con el relacionamiento con los Estados Unidos, ya que la disputa hegemónica mayor de Estados Unidos no es con Rusia, es con la China, porque en todos planos es eso que está en disputa, hegemonía mundial, ¿no? Entre esas dos grandes superpotencias. Entonces, es ahí donde muestra avances extremadamente importantes, más con una margen de acción del propio Brasil extremadamente fraco, porque, por un lado, la propia experiencia bolsonarista enfraqueció mucho la presencia brasileña en todas partes. Y al mismo tiempo, la exacerbación de situaciones tan conflictuosas como esa precisan articulaciones que son difíciles de establecer, ya que por tras de Estados Unidos, de Ucrania
está Estados Unidos, está NATO, está la Unión Europea, por más que existe ya en momentos de exhaustión de muchos gobiernos, pero que implica como costo económico todo esto, la guerra entre Ucrania y en apoyar a Ucrania con armamentos y financiamiento. Entonces, eu acho que es un terreno muy escorregadio y de mucho constrangimiento. Mas es necesario ter esa voz. Entonces, eu acho, es como cuando la gente piensa en un Papa Francisco falando como tal vez una de las últimas autoridades morais, ¿no? Si a gente puede decir así, al respecto de esta especie, entre aspas, locura que toma conta do mundo en cuanto tal, ¿no? Con deflagrações de todo tipo. Mas há outras coisas que são extremamente importantes de salientar, que é muitas vezes o que esse capitalismo globalizado, neoliberal, que implica en su pauta de implementación, a pesar de la crisis que geró en 2008 en términos mundiales, que en lugar de salir totalmente enfraquecido, embora las deslegitimaciones son enormes, refuerza y amplía a aposta de continuar y aprofundar las mismas políticas en cuanto tal, como si librasen guerra contra las propias poblaciones. Y esto es importante a guerra, no claro, entendida como a guerra físico-militar, mas es una guerra en el sentido de destituir derechos sociales, exacerbar digamos, desigualdades, que esto es lo más agobiante en el mundo en cuanto tal. Y una crisis climática que va a atingir a todo el mundo, y si ese mundo no está preparado para lidar las respuestas, vamos, y todo indica que estamos yendo a pasos largos para una situación catastrófica en cuanto tal. Então, acho que a agenda externa del gobierno Lula es muy importante y eso tiene particular importancia también para América Latina. Por eso a ascensão de Milei, o triunfo, gera enormes turbulencias en la relación bilateral. Una relación bilateral que con la redemocratización tanto no Brasil cuanto en Argentina, se colocó una tampa, una pedra, para evitar que esa rivalidad histórica hegemónica no continuase una corrida para armamento nuclear. Eso fue parado lá atrás, ¿no es? En 1980. Y en 1985 se sentaron las bases para aquello que después, en 91, iba a ser o Mercosur. Aquel objeto no muy bien identificado, con muchos problemas, más que en principio permitió que, digamos, sobre todo con los dos parceros principales, Brasil y Argentina, se estableciese un aumento enorme, no apenas no comercio, mas también las integraciones económicas. Y esto es importante porque o Milei se colocó desde el inicio contra el Mercosur. Y así en una animosidad y una grosería que es propio de ese estilo, de insultar o propio Lula, de considerarlo totalitario, corrupto, un comunista, considera un comunista y que como tal él preferiría no tener relacionamiento. Eso dito antes de la campaña y una parte durante la campaña. Mas nas últimas 2 semanas, como eu salienté, dá mostras de que, é claro, a pressão do establishment econômico que está envolvido nas integrações Brasil-Argentina economicamente, produtivamente, a indústria automobilística de Córdoba, de Buenos Aires, com o mercado brasileiro é de fundamental importância. Então, é o terceiro parceiro. Después de China y de Estados Unidos, Argentina es para Brasil y Brasil es o tercero o segundo después de China, con Estados Unidos y Europa. A rigor están ahí en una situación muy clara. Y ese Milei entra diciendo, con los comunistas yo no quiero tener relación. Mas esas relaciones no precisan dos estados, porque las relaciones internacionales y comerciales cabe fundamentalmente a los privados, a las empresas.
uma visão primária totalmente equivocada, ignorante da complexidade das relações internacionais e, sobretudo, dos acordos comerciais, financeiros e outros, inclusive en relación con los controles, digamos, sanitarios. Son los estados los que pautan esto. Bueno, esto ya generó una conmoción inicial, mas o sinal más importante envió a que va a ser actualmente, va a asumir como ministra de Relaciones Exteriores, a vinda ao Brasil, para acalmar y decir que una cosa es la campaña, aquella esquizofrenia no es que se utiliza en nombre del pragmatismo. Mas o dado mais importante é a ratificação do Scioli, que é, dentro do peronismo, uma figura importante, tanto que foi candidato em 2015 à presidência e perdeu com Macri. Então, nos últimos 4 anos, vai continuar. Isto é um sinal para o peronismo não kirchnerista, para ir fazendo parte, como de fato está fazendo, em algumas nomeações actuais, do gabinete de Milei. ¿No es? Y aquí es todo un otro panorama a discutir, en otro momento sería bueno conversar, mas eu acho que todo esto estamos na antesala do que vai começar depois da manhã, não, segunda-feira. A gente está gravando esse programa no dia 6, esse programa está indo ao ar no dia 9, sábado, na véspera da posse de Javier Milei. E Zé Maria fica pré-agendado para o final dos 100 primeiros dias do governo, uma outra conversa para a gente analisar. Queria te dizer uma coisa que é importantíssima, porque certamente Lula, tratando de reeditar o que foi sua política fundamentalmente sul-americana, com UNASUR, né? como uma articulação política da região para lidar, digamos, internamente en la región, mas también lidar con otros, digamos, parceiros o situaciones internacionales. Eso es un entrave muy serio de aquel que se presenta como que no acredita en el Mercosur y ciertamente está absolutamente contra UNASUR, visto como un movimiento de articulación de las izquierdas. Entonces, él considera de que eso sería absurdo reeditar y que ciertamente no estaría. Tanto que inclusive considera esta probabilidad de último, no apagar las luces del gobierno de Alberto Fernández, esta especie de entrada, o de petición de entrada a los propios BRICS da parte de Argentina. Él dice, BRICS nada, porque BRICS significa China. Y no es con China que se queda. Então, há enormes entraves, mas eu estou pensando que vai ter que assumir, como já indica a nomeação de Scioli, um princípio mais pragmático, porque os interesses são muito pesados. E esta é uma expressão do capitalismo no que tem de mais concentrado e de mais global no próprio discurso e muito das políticas que Milei vai levar adiante. Porque é nesse ajuste brutal que está anunciando y que va a anunciar, con desvalorización del peso, con aumento de la inflación ainda mayor, porque no podría ser de otra forma, está también comprendida esta especie de enfraquecimiento de todo lo que sea participación política, agendas de transformaciones, inclusive destitución de derechos, conquistas muy serias, por ejemplo, los derechos a aborto, que movimientos feministas en Argentina consiguieron, él amenaza que va a destituir. Entonces, a toda una serie de cuestiones que están ahí en suspense, aguardando para ver efectivamente o que va a vivir en ese pacote de leyes de emergencia económica, de ley de reforma de Estado y de ley aprobando o orçamento do ano que viene. Ahí para comenzar a ver, além de nomeações do gabinete que ainda não concluiu. Então, eu acho de que há em torno disto repercussões para Brasil, para América Latina e a inserção da Argentina no mundo, já que, pelo visto, assim como está colocado, vai gerar enormes problemas de alinhamento, como supõe e afirma, com os Estados Unidos
y con Israel. Eu não poderia deixar de encerrar essa entrevista dizendo da felicidade de rever o professor José Maria Gomes, que nos idos de 1994, ou seja, há 30 anos, eu tive o prazer de ser aluno numa disciplina informalmente chamada de Minhocão, junto a dois outros professores, o professor José Paulo Neto e o saudoso professor Carlos Nelson Coutinho. Exatamente. Os queridos amigos. E na companhia de um aluno também saudoso, e professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, um belga, Jean Robert. Jean Robert. Então, não. Você me fez fazer uma volta ao passado, assim, em velocidade da luz. Certamente, nomeaste dessa experiência, onde eu lembro muito bem, de você no 94, e, bom, desses dois amigos queridíssimos, tanto Carlos Nelson como Zé Paulo. Mas essa foi uma época muito importante nesse momento. Muito importante. Então, muito obrigado, Zé Maria. A gente se encontra em encontro marcado daqui a 100 dias. Tá bom, aceito o desafio, porque eu acho que é ainda um enigma do que pode vir pela frente, mas com todas as inquietações absolutamente justificado, porque de isso que aí está, sair alguma coisa boa vai ser difícil, e ao contrário, os riscos são enormes, enormes. Te agradeço mais uma vez, Marco, e nos vemos daqui a pouco. Um grande abraço. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, no próximo domingo, recebendo, para encerrar essa série de entrevistas com três grandes intelectuais argentinos. O Trilhas da Democracia volta entrevistando o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, professor da Universidade de Buenos Aires, um dos grandes criminólogos críticos do mundo inteiro, o professor Raul Zaffaroni. Até lá. Aliás, Marco, Zaffaroni que em distintos discursos ele falou como grande e responsável pelos problemas de delinquência e seguridade na Argentina. Zaffaroni, o nomeou ultimamente. Então, é importante perguntar a ele, e eu acho que vou assistir, porque certamente é uma pessoa que tem, digamos, uma enorme importância en muchas áreas y específicamente en áreas jurídicas, mas también en sus reflexiones políticas. Por tanto, estaré lá acompañando como en las trilhas da democracia. Abrazo grande. Abraço, até lá. Tchau.